Professor Marcos Vinícius, prazer estar falando com o senhor ao vivo aqui na nossa programação da BMC. Eu queria mudar de assunto, falar um pouquinho sobre a eleição nos Estados Unidos, mais especificamente considerando essa recente postura aí da Kamala Harris sobre imigração e energia. Queria saber, na opinião do senhor, qual a avaliação do impacto dessas posições que ela toma e ela fala a respeito delas, justamente nessa tentativa de atrair os eleitores republicanos, os eleitores independentes. Essas mudanças de postura podem ser vistas como uma estratégia eficaz ou também corre-se aquele risco de alienar a base progressista do Partido Democrata? Essa é uma pergunta importantíssima quando a gente olha para aquilo que acontece no cenário eleitoral norte-americano, porque você tem justamente isso que todos os políticos fazem, né? Todo político são camaleões, né? E vão mudando aí de opinião e vão mudando de princípios muitas vezes, justamente pela questão eleitoral e a questão de atender a demanda de determinado público. O fato é que Kamala Harris vem aí mudando justamente para tentar atender a uma fatia do eleitorado que a entende como muito radical e que, apesar desta mudança de perspectiva, ela tem também afirmado que tem mantido os valores. Ou seja, os valores continuam iguais, o que mudou talvez foi a perspectiva que ela tinha com relação a alguns assuntos. Isso é uma das coisas que ela abordou naquela entrevista muito suave que ela deu para a CNN, que até deixou assim muito a desejar na questão de um questionamento efetivo daquilo que Kamala Harris pretende fazer. Para quem viu e para quem assistiu a primeira entrevista dela, notou claramente que a CNN, de alguma forma, deu ali uma abordagem muito, muito suave nas perguntas que foram feitas e ela conseguiu, mesmo no cenário gravado, num cenário muito positivo, ela conseguiu se enrolar com algumas perguntas. E a presença do vice também na ocasião não ajudou muito, porque, de fato, o que nós observamos foi que o vice se enrolou com aquela questão de serviço militar, tudo isso. Então, ela tem aí o relógio a favor do tempo, o relógio do tempo a favor dela, quanto menos ela falar sem teleprompter, não é? Mas à medida que começar o questionamento, aí nós podemos observar alguns erros que ela provavelmente cometerá, que poderiam até mesmo ser fatais diante daquilo que a gente viu que ocorreu com o próprio Joe Biden. Professor, ainda nesse tema, a Câmara mencionou justamente essa possibilidade até de incluir um republicano no seu gabinete, caso eleita. Essa abertura poderia influenciar essas dinâmicas políticas em Washington, essa percepção internacional dos Estados Unidos, justamente em relação a essa cooperação bipartidária? Como fica esse ponto? É muito difícil, né, de dizer que isso vai alterar o cenário. O próprio Obama teve um republicano como seu ministro da Defesa, inclusive até o recorrente, né, porque muitas vezes o pessoal de defesa, na área de defesa, os republicanos, têm nomes melhores do que democratas. E como ela teve muitos republicanos falando na convenção do Partido Democrata, isso foi que instigou justamente a pergunta se ela poderia ter ali republicanos participando do governo. Claro que o contrário não aconteceria, é muito improvável de você ter democratas participando do governo do presidente Donald Trump. Mas até mesmo o fato de o Kennedy, né, do candidato da família Kennedy, que membro da família Kennedy, ter endossado o próprio Donald Trump, dá uma mudança aí nesse cenário de inclusão. Mas o fato é que ela falou isso no sentido de querer estender aí uma folhinha de paz, né, um ramo de oliveira de paz para o Partido Republicano, mas eu acho muito difícil que isso vá efetivamente alterar grandemente o cenário. E particularmente considerando que no passado já houve, não é, republicanos servindo em governos democratas. Professor,